Bom dia, povo de Deus, para mais um estudo da palavra do Senhor, o evangelismo de Noé, é o que nós vamos estudar na Bíblia, amém? Muito bem. Aqui para os países de fora são exatamente 7h06 da manhã, tá? Aqui no Brasil. Só estou falando para o Japão, para a França, Estados Unidos, Alemanha, né, Portugal, né? Os países de fora, tá certo? O evangelismo de Noé. Vamos entender o que Deus quer nos mostrar, Noé? No evangelismo de Noé. Muito bem. Vamos orar, agradecer a Deus, né? Por tudo que Deus tem nos proporcionado, né? Já estou abrindo a Bíblia aqui no livro de 2 Pedro, que nós vamos ver aqui, 2 Pedro, né? Muito bom, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por esse dia que o Senhor tem nos concedido, pelo maná e o pão de cada dia que o Senhor tem colocado na minha casa e na casa dos meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, Senhor, neste momento. Abençoa todos que estão indo trabalhar, abençoa aqueles que estão chegando do seu trabalho, que trabalharam à noite, que a tua graça seja derramada sobre cada um de nós, Senhor. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor abre para nós, deixa essa porta aberta ainda, para que nós compreendamos as tuas santas palavras. Nos preparando para a tua segunda volta, Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pela paciência, né? Em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. O evangelismo de Noé. Vamos entender, né? Muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo Jesus, viu? Muitos não vão estar preparados, infelizmente, né, para o retorno de Jesus Cristo. Por quê? Né, de propósito, eles esquecem o que aconteceu lá no dilúvio. O que tem a ver o dilúvio com a volta de Jesus? Vamos ver, né? Vamos ver. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 5, está escrito assim, ó. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, terra, como terra, o qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Versículo 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Está vendo? O que Pedro está dizendo para nós? Muitos estão negligenciando, né? Saber, né? E esse fato, estão fazendo de conta que não sabe que existia um dilúvio universal. Muitos não estão nem aí com isso aí. E nem se interessa também saber. Né? Muitos, infelizmente, que houve um dilúvio universal. Meu querido irmão e minha querida irmã, o mundo possui uma memória coletiva de um grande dilúvio. Essa que é a verdade. O mundo, né, possui uma memória coletiva, né, de um grande dilúvio, né? Um mundo surpreendente de culturas conta a história de um dilúvio devastador. Não somente a Bíblia fala do dilúvio, mas outras culturas do antigo grego, né, como os maias, né? E todos falam desse dilúvio universal. Com tudo isso, a história de Noé hoje talvez seja um dos relatos bíblicos mais ignorado, né? Com isso, o mundo está deixando essa história de lado com um mito, mesmo sendo explicado no Antigo e também no Novo Testamento. O mundo está deixando isso de lado, essa história,
Você entende? Está entendendo o que eu estou dizendo? Queridos, Jesus disse que a situação no tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Agora você entendeu, né? O que Noé tem a ver com o final dos tempos? Vou repetir, Jesus disse que a situação do tempo do fim seria semelhante aos dias de Noé. Será que não estamos vivendo nos dias de Noé? Será? E de Sodoma e Gomorra? O que você acha? Como é que era o tempo de Noé, meu irmão? Agora, quais relatos existem entre esses dois momentos da história? Primeiro vamos ver aqui Gênesis capítulo 6. Vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Comecinho da Bíblia aí, Gênesis. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 6. Né? Versículo 1. Gênesis 6 fala assim: Vendo os filhos de Deus que as filhas de Deus eram formosas, tomaram para si mulheres que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre num homem, pois este é carnal e seus dias serão 120 anos. Deus está dizendo que os dias seriam 120 anos. 120 anos do quê? Da pregação de Noé, que pregou por 120 anos, tentando convencer esse povo do pecado. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões, renomes da antiguidade, muitos valentes nessa mistura. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era contaminante mal todos os desígnios do seu coração. E olha o que Deus fez. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Deus se arrependeu. A maldade estava tão grande, que Deus olhava para a terra e falou: mas por que eu fiz esse pessoal? Versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, homem, animal, répteis, aves do céu, porque me arrependo de ter havido feito. Deus se arrependeu de tudo. Queridos, essa é a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aqui está a história. Depois, você pode ler aí, Mateus 24. Você pode ir no livro de Mateus, né? Mateus 24. Você vai ver uma coisa aí interessante, Mateus 24. Ó, já estou aqui em Mateus 24. Versículo 36 e 39. Olha o que está escrito. Mateus 24, versículo 36 e 39. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, né, senão o Pai. Que dia? O dia da volta de Jesus, tá? O dia da volta de Jesus. Ninguém sabe. Hora, nem nada. E ele fala que ninguém ia saber. O versículo, né, que Deus deixa para nós aqui, né? Ele fala assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 36 e 37, né? Queridos, Deus está falando que como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. A segunda vinda de Jesus. Quando ele chegar, a terra vai estar do mesmo jeito que estava no tempo de Noé. Tá? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
E eles não perceberam, senão, né? Senão, quando veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. É assim que o povo esquece da história de Noé. Deus falou que vai ser que nem nos tempos de Noé a sua vinda. Casa, se dava em casamento, está trabalhando, está todo mundo levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que nem a música de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esquece a história de Noé. E aí Jesus chega. E aí, meu irmão, às vezes pode ser muito tarde para você, para mim, para qualquer pessoa na face da terra. Queridos, todos os descendentes de Caim, ali, quando fala da mistura, existiam mulheres bonitas, tá? E os filhos de Deus, descendentes de Sete, começaram a se casar, né, com as descendentes de Caim. Misturar, tá? O verso 3 daí, de Gênesis capítulo 6, né? Deus fala de 120 anos, né? Que era a pregação de Noé, né? Você pode ler até o verso 8 aí. Aqui está o relato dessa multidão da antediluviana, tá? Agora, vamos ler Mateus 24, 36 e 39, que nem nós lemos, né? Veja que não sabemos que o dia nem a hora da volta de Jesus, como está escrito. Mas Deus vai revelar isso no toque da sétima trombeta. Tá? Está claro lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, né? Tudo é na Bíblia. Apocalipse 7, versículo, né? 10, né? Tudo é na Bíblia, né? Então, Apocalipse capítulo 7, versículo 10, está dizendo isso para nós aqui. Vamos ver aqui de novo, né? Apocalipse capítulo 10, desculpa. Capítulo 10, versículo 7, né? Fala assim, ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta do sétimo anjo, a sétima trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou ao seu servo e aos profetas. Qual foi o mistério de Deus que ele anunciou? A segunda volta de Jesus. Foi o único segredo que Deus deixou para nós. Porque o resto ele revelou tudo para nós. Mas esse segredo vai ser revelado no toque da sétima trombeta, como está escrito aqui. Você entende? Hein, meu querido irmão, minha querida irmã? Está entendendo o que Deus está querendo dizer? Né? Meus irmãos e minhas irmãs, aqui está o paralelo entre Gênesis, capítulo 6, versículo 8, que nós lemos, e Mateus 24, 36 e 39. Tá? Existem outras lições importantes para o povo de Deus remanescente, né? Dos últimos dias. Noé construiu uma arca para salvar, né? E para a salvação da sua família. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, pai, você, mãe, né? Que tem a família, você precisa construir uma arca para a sua família subsistir agora no tempo do fim. Aqueles que vão viver no campo, eles estão construindo uma arca para a sua família. Porque os que ficarem aqui, a Bíblia diz, que vai sofrer muito os que ficaram na cidade. Tem gente que não dá para ir para o campo, não tem condições de ir para o campo, não conseguiu fazer nada para ir para o campo, né? Não tem problema. Deus proverá. Se ele for fiel a Deus, ele e sua família, Deus proverá por ele. Não vai faltar o pão nem água. Mas ele vai sofrer muito mais do que aqueles que estão no campo, que construíram uma arca, um refúgio,
que nem Noé fez. Tá? Agora, no tempo do fim, o tempo da perseguição, você fazendo isso, todos vão ver que você está se preparando para algo que vai acontecer, algo terrível que vai acontecer. Tá? Que são grandes, né? Que vai acontecer, que são grandes coisas que vai acontecer, que antecede a segunda vinda de Jesus Cristo. O povo vai ver por que você está correndo da cidade. Agora, imagine pregar por séculos sem nada para mostrar, além da sua família na arca. Imagine isso. Vamos imaginar lá Noé, tá? 120 anos. Não acontecia nada. E ele dizendo que o mundo ia acabar em água. Que Deus ia punir o pecado. Se Noé tivesse sido, né, evangelista moderno, nos nossos tempos, seríamos tentados a considerar o caso de Noé um fracasso, pois sua pregação, né, aparentemente não tem resultado, não teve resultado. Ele está pregando e continuou. Só depois de 120 anos que Deus se manifestou. Deus tinha dito para ele. Meus queridos, felizmente, eu vou dizer felizmente, muitas, né, partes do mundo são receptivas às 3 mensagens angélicas que estão sendo pregadas hoje, tá? E muitos estão reconhecendo o Senhor, tá, meu querido irmão? Ou seja, a porta da graça vai se fechar um dia. Ela está aberta, mas ela vai se fechar. A porta da graça vai se fechar, tá? Quando Jesus lançar o incensário sobre a terra no 7º selo de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1 a 5, como está escrito lá. Assim como Mateus 25, 10, aqui está o símbolo do fechamento da porta da graça. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 a 5. Não deixe de buscar o batismo do Espírito Santo depois que sair o decreto dominical, meu querido. Tá? Ou passando pela angústia, o qual nunca houve, que nem diz a Bíblia. Agora é o tempo de você ser cheio do Espírito Santo e vamos nos encontrar com o Senhor Jesus, nos ares. Não deixe isso para a última hora. Não faça isso. Procure uma igreja adventista do 7º dia, para você ter um estudo escatológico, um estudo bem aprofundado na Bíblia. Deus vai te orientar o que você deve fazer, meu querido irmão. Procure um estudo bíblico, se você não tem. Procure assistir mais o canal. Se inscreve nele. Compartilha com as pessoas. Você se torna um pregador. Deu para você entender? Meus amados, Deus deixa bem claro o evangelismo de Noé. Por que o evangelismo de Noé? Porque ele falou que os dias, quando ele voltar, vai estar que nem o tempo de Noé. A terra em fragalhos, em pedaços de pecados. Sabia? No tempo de Noé, era um povo impuro. Um povo que só pensava em si mesmo, não pensava no próximo. Era um povo tão amaldiçoado já por Deus, que Deus falou que se arrependeu de ter feito ser humano. Imagina como é que estava aquele povo na época de Noé. Como é que você acha que está o tempo hoje, meu irmão? Será que está que nem Sodoma e Gomorra?
Jesus está voltando. A porta está aberta, mas ela vai se fechar. A própria Bíblia diz aqui, nós lemos aqui, que ela vai se fechar, meu irmão. Não deixe chegar a ordem dominical, onde o povo de Deus vai ser selado de um lado e o povo de Satanás do outro. Não deixe chegar a angústia, o qual nunca houve, da perseguição ao povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Toma a sua decisão antes. Toma a sua decisão antes. Próximo estudo. A história de Sodoma e Gomorra. Você vai ver isso aí. Amanhã de manhã. Amém? Que a graça e a paz do Senhor esteja com você onde você estiver. Que o amor de Jesus Cristo seja estendido sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã. Amém? E amém, e amém. Compartilha, se inscreve no canal. Vamos junto. Tem muito mais para nós aprender dentro da Bíblia. Deus está querendo preparar o seu povo para o tempo do fim. Qual é o tempo do fim? Na hora que ele voltar, meu irmão. Na hora que ele voltar, Deus vai dar um basta nisso aqui, viu? Vai dar um basta no pecado, na avareza, na prepotência, na soberba. Deus vai dar um basta nesses líderes mundiais que oprimem o povo de Deus, que castiga o povo de Deus, que rouba o povo de Deus. Tudo isso vai ter um fim, meus queridos. Deus está te convidando. Vem antes que a porta feche. Porque na hora que Jesus falar, está feito, está acabado, ele vai descer. Ele vai descer. E aí a porta vai se fechar, meu irmão. Ímpios continua ímpios e justo continua justo. Não tem como voltar mais. Tome sua decisão. E amanhã nós vamos aprender sobre Sodoma e Gomorra. Duas cidades perdidas. Perdida. Do jeito que Deus fez no tempo de Noé, ele fez com essas duas cidades. Assim Deus vai fazer no tempo do fim também. Viu? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de nós todos, não é? Vamos procurar a nossa arca. Água faz bem para a saúde. Beba água. Amém? Tchau, pessoal. Que a paz do Senhor tome conta de vocês.